bem-vindos a esta nossa reflexão. Hoje, as leituras nos levam por um caminho muito interessante, né? Verdade. A gente vai do rosto que brilha ao encontrar Deus, passa pela alegria que canta, que transborda e chega naquele valor que muda tudo. Isso. Vamos explorar juntos Êxodo, o Salmo 98, as parábolas de Mateus, tentando ligar isso tudo com a nossa vida, né? Exatamente. É um convite, sabe? Para a gente perceber como esse encontro com Deus, como ele nos marca, de um jeito profundo. Uhum. E como isso desperta uma alegria diferente e nos faz repensar o que é realmente tesouro para gente. Então, vamos começar com Moisés lá descendo do Sinai, aquela imagem dele, o rosto brilhando depois de falar com Deus. É muito forte, sim. Lá em Êxodo diz que ele não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Que luz é essa, hein, que ele carregava sem nem notar? Olha, eu vejo isso como o reflexo visível, sabe? De uma intimidade, uma comunhão profunda com o sagrado. Certo. Não é mágica, né? É consequência de estar ali, na presença de Deus, de ter conversado com o Senhor, como diz o texto. Uhum. E o mais fascinante para mim é justamente isso. Ele não percebia. A santidade de verdade, muitas vezes, ela não faz propaganda de si mesma. É discreta. Exato. Ela simplesmente é. E são os outros que notam, né? Percebem a paz, a luz diferente. E o véu que ele usava. Pois é, o véu pode simbolizar tanta coisa. Talvez a intensidade daquela luz que era demais para os outros. Hum. Ou talvez, assim, as nossas próprias barreiras, né? A nossa dificuldade de encarar essa transparência toda que a fé pode trazer. Não se autopromove. É bem forte. E me faz pensar, essa luz parece algo que acontece com ele, né? Quase passivo. Mas isso gera uma resposta ativa também. Com certeza. Gera assim. E essa resposta, assim, vibrante, é a alegria que o Salmo 98 celebra. Ah, o Salmo 98? Sim, não é uma alegria qualquer, superficial, sabe? De momento. É um júbilo que nasce do reconhecimento da ação de Deus, da fidelidade dele. Uhum. O Salmo chama a gente para aclamar, com trompetas e ao som da tromba, celebrar porque Deus fez maravilhas. É uma alegria que vem de dentro, então. Isso brota da gratidão, da esperança, mesmo quando a vida está difícil, né? Sim, uma alegria com raízes mais fundas que a felicidade passageira que a gente tanto busca às vezes. E essa profundidade toda nos leva direto para as parábolas de Jesus em Mateus, né? Aquelas do tesouro escondido e da pérola. Perfeitamente. É a conexão ideal. As parábolas elevam essa questão do valor. O reino dos céus é isso, o bem supremo, não tem comparação. E a reação de quem encontra é: uau! É imediata e radical, né? Cheio de alegria, vai, vende todos os seus bens e compra. O foco está na alegria. É a alegria da descoberta que move a pessoa. Mas essa ideia de vender tudo no nosso dia a dia, com tanta coisa, tanta responsabilidade, parece tão radical, assusta um pouco, né? Assusta, claro. Como é que a gente entende isso hoje? Não é para sair vendendo a casa, o carro, imagino eu. Não, não. Acho que a radicalidade aqui é menos sobre o ato literal de vender coisas materiais e mais sobre uma reorganização interna, sabe? De prioridades. Ah, entendi. Uma mudança de foco. Exato. E movida por essa alegria que a gente descobriu. O que é o tesouro na sua vida hoje? O que realmente tem valor supremo para você? Boa pergunta. Quando a gente encontra algo que preenche de verdade, tipo a experiência do amor de Deus, um sentido maior para a vida, as outras coisas, elas perdem o peso, sabe? Perdem o brilho. Perdem o brilho, exatamente. Apegos, preocupação demais com status, com o que os outros pensam, isso vai ficando menor. Então não é um sacrifício triste. Não, não é um sacrifício amargo. É uma escolha feita com alegria. É um convite constante ao discernimento. Onde vale a pena a gente investir nossa energia, nosso tempo, nosso coração?
E a alegria da descoberta dá coragem para isso. Entendi. É menos sobre perder e mais sobre ganhar algo tão grande que reorganiza todo o resto. Então, tá, como a gente pode trazer essa luz, essa alegria, esse senso de prioridade para nossa rotina? Talvez com passos pequenos. Sim, com certeza. Gestos concretos, acessíveis. Olha, podemos pensar em 3 coisas. Vamos lá. Primeiro, o encontro. Reservar um tempinho, sabe? Mesmo que curto. Para o silêncio, para conversar com Deus, ler a palavra, deixar essa luz tocar a gente, como tocou Moisés. Uhum. Permitir ser tocado. Isso. Segundo, a alegria e gratidão. Procurar ativamente motivos para agradecer no dia. Reconhecer Deus nas pequenas coisas, sabe? E talvez expressar isso. Numa oração, ajudando alguém. Alimentar essa alegria que vem do reconhecimento. Cultivar a gratidão. Exato. E terceiro, a prioridade. Olhar para a nossa vida com honestidade e perguntar: tem algo ocupando espaço demais? Algo que me impede de buscar o tesouro? Um hábito, uma preocupação. Pode ser. Um medo, talvez. E aí, com a alegria de ter encontrado o reino, começar a vender isso. Diminuir o domínio que isso tem sobre a gente. Fica essa reflexão, né? O que será que hoje eu, você, cada um de nós, poderia vender, deixar ir, dar menos importância, não por obrigação, sabe? Mas pela alegria de abraçar algo muito maior, muito mais valioso na nossa vida. Uma ótima pergunta para a gente levar. E se essa nossa conversa tocou aí de alguma forma, deixe seu curtir, seu comentário aqui no canal Liturgia e Vida. A gente gosta muito de saber o que vocês pensam. Isso mesmo. Fiquem em paz.